Você já se perguntou se tem alguém fazendo algo pelos países em conflito, como a Rússia ou a Ucrânia? A resposta é sim. A diplomacia está aqui para isso. E hoje, no Desenrolando a Política, você vai conhecer um pouco mais sobre esse campo e como ele funciona no Brasil. Oi, eu sou a Duda Oi, eu sou a Emily, e esse vídeo faz parte do projeto integrador do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Miguel Paulista. orientada pelo professor Altair e professor Marcelo. Para começar, Duda, o que é a diplomacia? A diplomacia, resumidamente, é a prática das relações internacionais entre os estados, formando relações econômicas, políticas, socioculturais, entre outras. Desde quando os primeiros grupos sociais começaram a surgir, os seres humanos sentiram uma necessidade de fazer trocas e acordos, como negociações de territórios. Com isso, surge uma primeira ideia de diplomacia. De acordo com a análise de Peter John Hommenka em Diplomacia e Estado na Primeira Modernidade, já na Antiguidade Clássica e também na Idade Média, os povos faziam missões diplomáticas e acordos, que basicamente funcionavam quando até mesmo um rei ou um imperador, que eram os representantes desse território, iam até um outro território e conversavam diretamente com esse outro representante. Contudo, a diplomacia medieval não era especializada e nem regularizada, ou seja, não existia um cargo específico como diplomata ou uma instituição específica como Itamaraty, do qual vamos falar mais tarde. Com a chegada da modernidade, a diplomacia se profissionalizou, ou seja, foram criadas posições específicas para cuidar das relações exteriores. A diplomacia moderna teve muita influência da Itália renascentista, que era a região mais desenvolvida política e economicamente na Europa. A diplomacia veneziana já tinha características de uma instituição através da produção de relatórios sobre as negociações e acordos. E Emily, qual foi o evento que realmente concretizou a diplomacia como um campo político na Itália e, consequentemente, no mundo todo? No estudo já citado de Peter John Hommenka é mencionado o Congresso de Westfália, que foi organizado para combater a Guerra de 30 Anos, um conflito ideológico e religioso entre católicos e protestantes. Esse foi o marco do início da diplomacia moderna. Mas Duda, como foi que a diplomacia começou a se desenvolver no Brasil? Bom, com a independência do país, a República fortaleceu sua política externa e criou uma instituição específica chamada Itamaraty, que a gente vai falar mais tarde. O Itamaraty teve um de seus períodos mais famosos durante o século XX, quando foi comandada pelo Barão do Rio Branco, o tão famoso patrono da diplomacia brasileira. Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, assumiu o Ministério das Relações Exteriores aos 57 anos e permaneceu durante o governo de 4 presidentes da República. De acordo com o pesquisador do Centro de Pesquisas e Documentação da História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas, Zairo Borges, o Itamaraty possui alguns períodos desde sua construção. O primeiro período do Itamaraty é conhecido como período patrimonial, que se refere à independência do Brasil. Esse foi um período muito importante, porque era o momento em que os outros estados do mundo precisavam reconhecer o Brasil como um estado independente. Nessa época também nós tínhamos uma vantagem na diplomacia, graças ao conjunto de diplomatas que a coroa portuguesa havia nos deixado. O próximo período durou de 1902 a 1910 e diz respeito ao mandato do Barão do Rio Branco e à forma com que ele administrou as relações internacionais do país, realizando importantes acordos para o Brasil. Esse período é chamado de momento carismático. A partir de 1910 começa o período burocrático racional, que nada mais é do que uma reforma total da diplomacia imperial e também tirou o poder absoluto das mãos do barão. Nessa época, foram criados universalmente os concursos públicos para admissão na carreira de diplomata. Aqui no Brasil é criado o Instituto Rio Branco, que é como se fosse uma escola de diplomatas. A maneira da admissão desses futuros diplomatas aqui no Brasil por esse instituto mudou com os anos, mas até hoje continua sendo ele a aplicar a prova do KCD, que é o concurso de admissão à carreira de diplomata. Então, Duda, é importante ressaltar que a criação dos concursos públicos tornou a ingressão ao Itamaraty algo mais democrático, já que antigamente apenas membros da elite, ou seja, pessoas que tinham um alto nível de escolaridade, tinham a oportunidade de ir para o Itamaraty. Zairo Borges analisou que entre as décadas de 70 e 80, mais de 60% dos candidatos tinham um alto nível de escolaridade, o que era muito restrito na época. E ele também concluiu que a maior parte dos cargos eram ocupados por homens e cariocas, porque a antiga capital do Brasil era o Rio de Janeiro. De 1985 a 2015, a democratização ficou ainda mais forte graças à importância que o Itamaraty recebeu dentro e fora do Brasil.
E Emily, um dos meios para que essa democratização fosse alcançada foi a assinatura do então presidente Fernando Henrique Cardoso de um decreto que instituiu o Programa Nacional de Ações Afirmativas, que tinha como objetivo diminuir as desigualdades. Então, Duda, essas ações afirmativas incluem bolsas que ajudam a custear a preparação para um concurso, assim como também destina vagas para pessoas autodeclaradas negras, pardas ou indígenas. Incrível! No entanto, Emily, mesmo com essas ações afirmativas, o corpo diplomático brasileiro ainda é majoritariamente composto por homens brancos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2020, apenas 11,6% dos diplomatas eram negros, e em abril de 2022, apenas 23% das diplomatas eram mulheres, de acordo com o próprio Itamaraty. Mas, Duda, como eu viro diplomata? Boa pergunta. Bom, aqui no Brasil, para você se tornar um diplomata, você precisa ter mais de 18 anos, ser brasileiro nato e ter alguma formação na faculdade. Mas, cara, qualquer faculdade? Sim, qualquer curso, qualquer graduação. Mas é fato que alguns cursos podem te ajudar em relação às matérias e os conhecimentos que são pedidos na prova do KCD, que já foi citada aqui, como Direito e Relações Internacionais. Inclusive, Duda, até hoje a maior parte dos diplomatas formados são bacharéis em Direito. Além disso, o curso de Relações Internacionais, que é um pouco mais específico para a área diplomática, por exemplo, foi institucionalizado aqui no Brasil pela primeira vez em 1974 pela UNB, que segue sendo referência no curso. E após ser aprovado no KCD, o diplomata toma posse e se torna secretário de 3º grau. Após muitos anos de estudo, o diplomata chega ao nível de conselheiro. E uma curiosidade, Emily, é que os cargos mais altos, que são os de ministros, são cargos de confiança, ou seja, o presidente da República que está ali na vigência que vai escolher os seus representantes. Então, muitas vezes, o embaixador das relações exteriores, às vezes, nem é diplomata por carreira. E, Emily, o que um diplomata faz? Então, Duda, um diplomata basicamente participa de análises de tratados e acordos internacionais, assim como também cuida da economia e da política. E, claro, ele também cuida da imagem que o Brasil carrega lá no exterior. Ele representa o Brasil dentro e fora do país, ajudando a manter uma política externa segura e economicamente estável, coisas do tipo. No próximo episódio do Desenrolando a Política, nós vamos ver um pouquinho de como é a diplomacia na prática. Até lá!